Quando atingimos nossos 80 anos, nossos corações já bateram mais de 3,3 bilhões de vezes e bombardearam 250 milhões de litros de sangue pelo corpo, o suficiente para encher 100 piscinas olímpicas. Apenas 3 semanas após a concepção, as primeiras células musculares do coração começam a se contrair e não param até o momento em que morremos. Francamente, é um verdadeiro milagre que nossos corações consigam durar tanto tempo. Pegue uma bola anti-estresse e veja quantas vezes você pode abrir antes que seu braço comece a ter cãibra e se cansar. Ao contrário dos músculos esqueléticos, o músculo cardíaco possui um número muito maior de mitocôndrias, que fornece a energia vital necessária para as contrações, e um rico suprimento de sangue oxigenado, de modo que nunca precisa se preocupar com o acúmulo de ácido lático ao trabalhar quando privado de oxigênio. Mas só porque não se cansa, não significa que sejam invencíveis. As doenças cardíacas são uma das principais causas de morte no mundo. À medida que envelhecemos, algumas partes do coração podem se deteriorar e causar problemas, mas desenvolvemos tecnologias incríveis que prolongam nossas vidas. Um dos implantes mais comuns no mundo são os marcapassos, pequenos dispositivos implantáveis que ajudam a manter nossos corações batendo quando nossos sistemas naturais precisam de ajuda. Antes de ver como eles são implantados e como funcionam, vamos primeiro ver como nossos próprios corpos foram projetados pela natureza para manter nosso sangue fluindo. O coração tem 2 lados separados por uma parede interna chamada septo. O lado direito do coração bombeia sangue para os pulmões, onde é oxigenado e depois viaja de volta ao coração, onde é bombeado pelo lado esquerdo para o resto do corpo. As paredes do lado esquerdo são muito mais espessas e fortes porque tem que bombear sangue por todo o corpo, enquanto o lado direito só precisa bombeá-lo para os pulmões e de volta. O coração consiste em 4 câmaras, os ventrículos esquerdo e direito e os átrios esquerdo e direito, sendo que os átrios e ventrículos são separados por válvulas. No início do coração, todas as 4 câmaras estão relaxadas e as válvulas estão abertas. O sangue flui para o coração a partir de grandes veias e o coração atinge a capacidade máxima. Bem aqui, há um feixe de células chamado nó sinoatrial, que é capaz de produzir um impulso elétrico que viaja pelo coração e faz com que ele se contraia em uma ordem específica. Primeiro, o impulso viaja para o nó AV localizado aqui, onde aciona a contração dos átrios, apertando o sangue dos átrios para os ventrículos esquerdo e direito. O impulso elétrico agora percorre o coração até as fibras localizadas nas paredes dos ventrículos, fazendo com que elas se contraiam. À medida que a pressão aumenta, essas válvulas se fecham, evitando que o sangue flua para trás. Você pode ver cada uma dessas etapas no eletrocardiograma clássico. A primeira pequena protuberância é a contração dos átrios, seguida pelo pico da contração mais forte dos ventrículos, e finalmente, a outra pequena protuberância à medida que os ventrículos se recuperam. Para a maioria das pessoas, essa sequência de eventos passa despercebida milhares de vezes por dia, mas alguns podem precisar de uma ajuda para controlar seus corações cardíacos. Às vezes, a capacidade do nó sinoatrial de definir o ritmo correto se deteriora, deixando os batimentos mais lentos ou longas pausas entre os batimentos cardíacos. Há uma série de razões pelas quais você pode precisar de ajuda e é por isso que um incrível marcapasso foi inventado. E, como a maioria das invenções médicas, ele começou como um dispositivo incrivelmente perigoso e assustador. O primeiro foi inventado por Albert S. Iman na década de 1930. Ele consistia em um motor de mola acionado manualmente, que armazenava a rotação da manivela como energia potencial em uma mola. Este motor de mola então acionou um gerador, com esses grandes ímãs em forma de U, fornecendo o fluxo magnético necessário para gerar uma tensão de corrente contínua. A corrente era então pulsada por um disco de interrupção rotativa com 4 almofadas condutores que intermitentemente faziam contato com uma escova que fornecia este enorme eletrodo de agulha. Incrivelmente, esta pequena máquina era portátil, mas provou ser ineficaz devido à baixa saída de tensão. Seu trabalho foi finalmente abandonado, mas outros pesquisadores refletiram sobre seu potencial após a Segunda Guerra Mundial. Um método de induzir hipotermia, resfriando o coração até que ele parasse de bater para permitir que funcionasse durante uma cirurgia, estava sendo investigado, mas ao reaquecer, descobriu-se que o coração precisava de ajuda para controlar a frequência cardíaca à medida que a função metabólica se recupera. Então John A. Hopes desenvolveu este dispositivo para o trabalho, entregando impulsos na frequência desejada através de pás que foram colocadas na cavidade torácica durante a cirurgia, perto do nó sinoatrial.
O potencial de uso desse dispositivo em pacientes com danos cardíacos em temperaturas normais logo foi percebido, mas aplicações repetidas de altas tensões causavam dores musculares e espasmos, além de queimaduras, tornando-o inadequado para uso prolongado. O que precisávamos era de um dispositivo implantável. Hopes desenvolveu um eletrodo de catéter, que eliminou a necessidade de cirurgias abertas no encontrado, passando os eletrodos pela veia subclávia e até o coração. Na noite do Halloween de 1957, uma queda de energia atingiu um hospital em Minneapolis, deixando vários jovens pacientes sem os marcapassos alimentados pela rede elétrica, matando uma das crianças e levando o famoso Dr. C. Walton Neely a solicitar ao técnico do hospital, Arbakin, que desenvolvesse um marcapasso alimentado por bateria. Ele retornou com este dispositivo, um marcapasso portátil alimentado por baterias de mercúrio, que lançou a empresa de Arbakin, Medtronic, ao Fortuny 500. Este foi um dispositivo revolucionário, mas a necessidade de passar os fios pela pele representava um constante risco de infecção. O que era necessário era um dispositivo totalmente implantável e, com melhorias contínuas nos transistores que permitissem a miniaturização dos circuitos e melhorias nas baterias, isso logo foi realizado. Este foi o primeiro marcapasso totalmente implantável, criado e implantado na Suécia para salvar a vida de Arne Larsson. Com uma bateria de níquel-cádmio recarregável, que era carregada através desta bobina de indução durante a noite, cerca de uma vez por mês. Ele utilizou alguns dos primeiros transistores de silício importados para a Suécia, permitindo usar menos energia em comparação com os transistores de germânio mais antigos. Tudo isso foi encapsulado em uma resina epóxi biocompatível. Arne Larsson sobreviveu até os 86 anos, com seu marcapasso sendo substituído um total de 25 vezes ao longo de sua vida, à medida que a tecnologia melhorava gradualmente. Os marcos da geração atual são agora menores e mais confiáveis do que nunca. A Medtronic desenvolveu o menor marcapasso do mundo, que é implantado diretamente no ventrículo direito sem quaisquer cabos, eliminando a necessidade de implantar o marcapasso sob a pele, o que pode causar desconforto. Mais de 700 mil marcapassos são implantados em todo o mundo, todos os anos. Esses dispositivos ajudam as pessoas a viver uma vida mais saudável e feliz e avançaram tanto que muitos podem praticamente esquecer que sofrem de ataque cardíaco.